Olá, tudo bom? Eu vou já aqui ajeitar nossa aula de hoje. Vamos lá. Hoje a gente está na segunda aula de equação da reta. Eu vou dar uma olhadinha naquele esquema lá geral de novo. E a gente vai focar no início de equação reduzida da reta, que a gente vai falar de inclinação e declividade. Então, vamos lá. A gente já viu a definição das formas. A gente já viu a forma da equação geral, que é a x mais by mais c igual a zero, com a, b, c sendo números reais. A gente vai ver hoje a equação reduzida, só que a gente ainda não vai ver esses detalhes de coeficiente angular, coeficiente linear. Isso vai ficar para as próximas aulas. A equação reduzida leva um pouquinho mais de tempo. E daqui, equação segmentar e paramétrica vai ser numa aula única depois. Aí, aqui da equação geral, a gente já viu que calcula aqui através do determinante, né, tendo 2 pontos. A gente vai ver, então, a equação reduzida, o coeficiente angular, esse mzinho aqui, ó, da equação reduzida. A gente vai chegar lá, tá? Mas não nessa aula, para dar a equação reduzida já. A gente vai ver o coeficiente angular, tanto calculando a inclinação de alfa, e depois vocês vão ver que a gente monta a equação reduzida da reta com essa inclinação e um ponto, através desse m tangente de alfa, né? E 2 pontos usando essa formulazinha para achar o m. Então, que são formas diferentes de você achar o coeficiente angular para montar a equação reduzida da reta. E aí, tendo o coeficiente angular, se a gente usar a tangente, a gente precisa de um ponto só. E se a gente usar essa formulazinha, a gente então precisa de 2 pontos. Mas eu vou chegar quando eu chegar nessa de 2 pontos, eu vou mostrar que é completamente desnecessário você usar esse método a não ser que seja uma questão específica pedindo o coeficiente angular. Mesmo assim, dá para você usar o método da equação geral da reta, se forem 2 pontos, né, para fazer o determinante, eu particularmente, né, eu acho mais fácil. E aí, posição relativa entre 2 retas também tá lá para o finalzinho. Então, a gente vai iniciando o estudo da equação reduzida, só que a gente vai focar aqui, então, nesse cálculo da equação reduzida, começando pela inclinação alfa com um ponto através da tangente desse ponto, desse ângulo. O que você precisa saber para aproveitar essa aula? Vai ser uma aula bem intensa, tá? Porque sempre que a gente mexe um pouco com trigonometria, costuma-se ter uma dificuldade mesmo normal. Plano cartesiano, ângulos, trigonometria no triângulo retângulo, tangente, especificamente, trigonometria no círculo trigonométrico, também tangente. Eu vou tentar dar uma pincelada, tá? Uma revisão, não vou me aprofundar em trigonometria, porque não é aula de trigonometria. Valor numérico de uma expressão, tá? Então, vamos começar, né? Definindo o quê? O que é o ângulo? Eu não coloquei lá que você precisa saber o que é um ângulo. Então, a medida do ângulo... Deixa eu acionar aqui minha canetinha. O que é a medida alfa, né? De um ângulo. O alfa varia de 0 a 180. Por que é de 0 a 180? Porque aqui no eixo X, né? Tem aqui o eixo X. O máximo que ele forma aqui, né, com o eixo X da inclinação da reta é 180 graus. Vamos relembrar lá da função afim? Que se a reta estiver voltada para cá, né, para a direita, ela tem um ângulo agudo, que é menor do que 90, inclusive, e se a reta estiver voltada para o outro lado, ela então vai ter um ângulo obtuso, certo? Que é maior do que 90, mas menor do que 180. Não existe outra opção de inclinação da reta, ou é inclinada para a direita ou é inclinada para a esquerda. Então, o máximo que ele forma é 180 graus, tá? Então, o alfa varia de 0 a 180. Ou de 0 a π,
se a gente estiver falando em radiano, né? Do ângulo indicado ao lado é chamada inclinação da reta. Então, o alfa, tá? Esse ângulo aqui, que eu obtenho como? Girando o eixo X no sentido anti-horário em torno do ponto I até ele coincidir com a reta R. Então, eu estou aqui, estou girando, né, o eixo X em torno do ponto I, que está aqui, até chegar na reta R, ou seja, eu formo esse ângulo, né, que a gente chama ali de alfa. E esse alfa, ele é chamado de inclinação da reta. Então, não confunda inclinação com declividade. A gente vai ver o que é declividade lá na frente. Então, a inclinação é o ângulo, tá? O alfa. Beleza. Aí, quais são os casos, né, principais? Primeiro caso é quando o ângulo é agudo, de 0 a 90 graus, tá certo? Então, ele vai ficar lá pequenininho. Segundo caso é quando ele está, como eu já falei, né, maior que 90, que foi aquele desenhozinho que eu fiz antes. De 90 a 180 no máximo, né? Porque varia até 180. Outra opção é você ter uma reta aqui, ó, paralela ao eixo X, ou seja, o ângulo é exatamente zero. Tá vendo que aqui não tem menor igual, ó? E nenhum deles. Então, aqui o ângulo é exatamente zero. E o quarto caso é quando ela está vertical, formando, então, um ângulo reto, né? De 90 graus aqui com o eixo X, tá? Ela forma esse ângulo de 90. Então, tem esses 4 casos aqui de inclinação da reta. Aí a gente vai ver o coeficiente angular dela, tá legal? Então, fiquem calmos. Chamamos de coeficiente angular ou declividade, tá? Agora sim, de uma reta não perpendicular ao eixo X, o número real m expresso pela tangente trigonométrica de sua inclinação. Ou seja, m é igual a tangente de alfa. Quando eu for para parte algébrica, vocês vão entender por que o m é igual a tangente de alfa. Tá legal? Por enquanto, a gente vai só absorver isso, que o m é a tangente de alfa. A gente está chamando o coeficiente angular de tangente de alfa, de uma reta. Então, aqui eu tenho esse ângulo agudo. Então, o m, se for o ângulo agudo, né, que é o caso 1, o m é a tangente desse ângulo agudo, que é um valor positivo, tá? Aí a gente vai entrar lá no círculo trigonométrico para entender isso. Toda vez que o ângulo for agudo, ele é positivo. Alfa é um ângulo obtuso. Então, aqui, se ele for um ângulo obtuso, a gente vai ver lá no círculo trigonométrico que a tangente dele vai ser um valor negativo, por isso m também é um valor negativo. Se for zero, né, o ângulo, que é aquele paralelo ao eixo X, a tangente de alfa, que é zero, a tangente de 0 graus é zero, tá? Que aí eu vou também estar relembrando lá no círculo trigonométrico. E se for 90 graus, que eu também vou estar recordando lá no círculo trigonométrico, se o alfa ele é reto, é um ângulo de 90, a gente vai ver que não existe tangente de 90 graus. Então, não é possível definir o coeficiente angular de R. Tá? E aí depois eu posso até fazer uma observação quando a gente entrar na equação da reta, o que vai acontecer, por que não tem coeficiente angular, como é que fica a equação geral, e a gente pode fazer uma transformação da geral para reduzida, para vocês entenderem que ela não tem coeficiente angular, tá legal? Então, beleza. E aí, para a gente entender todos esses aspectos, quando a gente está falando de tangente, quem nunca viu o círculo trigonométrico ou não se lembra, né? E aqui eu não vou falar de cosseno, de seno, só vou falar especificamente de tangente. Eu trouxe aqui uma figurinha do círculo trigonométrico, marcado aqui os ângulos em graus, né? 0, 30, 45, os ângulos notáveis, né? 60, 90, 120, 135, 150, 180 e assim por diante. E também em radiano, tá? Se vocês precisarem. Então, 0π ou 2π, se for 360, π sobre 2, π e 3π sobre 2, tá certo? Então, isso serve tanto para grau quanto para radiano, a gente tá careca de saber disso. Mas como
em grau fica mais fácil, né, o entendimento dos conceitos, vamos ver aqui em graus, tá certo? Então, muito bem. Vamos primeiro começar pelo ângulo zero, tá? O que é tangente? Como o próprio nome diz, é essa reta tangente ao círculo trigonométrico, essa retinha aqui que está em pezinha nesse círculo trigonométrico. Ele é o eixo das tangentes, tá? Então, onde bater esse dentro do círculo, né? Como é que se diz? Também não vou explicar por que essa é o eixo, tá? Tô só revisando aqui como é que se enxerga esses ângulos para vocês, se algum dia precisar, relembrar. Esse ângulo, né, ele bate aqui na reta da tangente. Então, começando pelo 0 graus, né? Onde é que ele bate no eixo das tangentes? Aqui, exatamente em cima do zero, né? Por isso que a tangente de zero é zero. E a de 90, né? Vamos falar dos casos especiais primeiro. Então, aqui do zero, ele está exatamente em cima do zero. E o 90 graus, ele está aqui num eixo paralelo ao eixo das tangentes. Eles se encostam em algum lugar? Se cruzam? Não. Então, não tem como, se eles não têm angulação entre si, se eles são paralelos, não existe tangente de 90 graus. A gente vai ver algebricamente isso também, tá? E aí, nos demais ângulos notáveis, né, como é que a gente faz? Começando aqui pelo 30 graus. Por que esses são ângulos equivalentes, né, entre aspas? Tem mais ou menos o mesmo seno e cosseno trocando o sinal. Por conta desse retângulo aqui, tá? Todos os ângulos que estão nesse mesmo retângulo de referência, o que acontece, né? Esse ângulo aqui, ele é 30 graus. Esse ângulo aqui também mede 30 graus. Esse ângulo aqui também mede 30. Esse ângulo aqui também mede 30. Então, eles estão exatamente à mesma distância do eixo dos x, tá? Que no caso é o eixo dos cossenos, né? No círculo trigonométrico. Eles estão exatamente à mesma distância, a mesma angulação. Só que, claro, né? Aqui ele é 30 graus, aqui 180 menos 30 graus dá 150, aqui 180 mais 30 graus dá 210, e aqui 360 menos 30 graus dá 330. Então, dão ângulos diferentes, mas eles estão exatamente à mesma distância angular, né, o mesmo tamanho de ângulo em relação ao eixo dos cossenos, em relação ao eixo horizontal. Então, eles pertencem a esse retângulo aqui de referência, né, esse retângulo auxiliar. Então, todas as medidas de seno, cosseno e tangente desses ângulos terão o mesmo valor absoluto, mudando apenas os sinais, se for o caso, dependendo do quadrante. Como é que a gente vê em relação à tangente especificamente? A tangente, a gente vai sempre ver onde que esses ângulos, né, passando esse eixo aqui, e eu deixei mais reforçado para que vocês enxerguem, ele bate lá na reta que representa o eixo das tangentes. Então, aqui, ó, tanto o 30 graus quanto o 210 graus bateram lá no raiz de 3 sobre 3. E aí eu vou relembrar também a tabelinha dos ângulos notáveis, tá? Seno, cosseno e tangente. E tanto o ângulo de 150 quanto o ângulo de 330 bateram no lado negativo e tem o mesmo valor, menos raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 210 também é raiz de 3 sobre 3, tangente de 150 é menos raiz de 3 sobre 3, e tangente de 330 é menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Coloquei assim. Por que está aqui em branco, né? O 210 e 330. Por que não interessa, tá de branco? Porque os ângulos da reta, né, da inclinação da reta, já que a gente está falando de coeficiente angular, que é o M que a gente quer calcular, varia de 0 até 180, né? Então, aqui o 210 está fora e o 330 está fora. O que nos interessa vai ser a tangente de 30 e a tangente de 150. Filhão, não pode. Você vai ter que esperar lá fora, por favor, tá bom? A mamãe já vai acabar. E é isso, gente.
Então, a tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3, e a tangente de 150, para o nosso coeficiente angular, vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é válido, sim, mas quando a gente está falando de coeficiente angular, não interessa, porque o alfa varia de 0 a 180. Beleza? E aí, o próximo retângulo de referência. Deixa eu trocar aqui a caneta. Botar igualzinho, ó, de novo. Eu tenho aqui, né, o 45 graus, significa que esse ângulo aqui é 45, lá no 135, esse ângulo aqui também é 45, lá aqui embaixo, né, esse ângulo aqui também é 45, e aqui embaixo, esse ângulo também é 45. Será que eu coloquei ele no lugar certo? Mas coloquei sim. Aqui, ó. Tá meio confusinho, mas é aqui mesmo. É até aqui, tá? Também é 45. Não, era até o anterior mesmo. Agora que eu fui ver que esse círculo tá meio doidinho, né? Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Eu ainda não botei minhas retinhas de referência. Esse ângulo aqui também é 45. Fica confusa, né? Botar uma coisa sobreposta à outra. Enfim, por isso que eles pertencem a esse mesmo retângulo azulzinho que eu marquei aqui. Tá? E a mesma coisa, como é que eu vou saber a tangente deles? Quando eles, a reta, né, do eixo deles, encostarem lá no eixo das tangentes. Eu coloquei elas ali. Tá? Então, essa retinha aqui, azul, bate aqui no -1, que contemplam os ângulos de 135 e 315. Por que 135 e 315? E por que 225? De novo, cada ângulo desse, né, 45, então aqui eu tenho o próprio 45, aqui 180 menos o 45, porque ele está antes, né, vai dar 135. Aqui o 225 é 180 mais 45, porque ele está depois de 180. E aqui é 315, porque eu tenho 360, só que ele está antes de 360, então 360 menos 45, 315. É bem intuitivo saber quais são esses ângulos do círculo trigonométrico, tá? Que tem esses valores equivalentes. E aí aqui eu tenho o 135 e o 315 batendo no -1, e eu tenho o 225 e o 45 batendo no +1. Isso significa que a tangente de 45 e a tangente de 225 é 1, e a tangente de 135 e a tangente de 315 é -1, tá? E aí, de novo, por que eu deixei em branco aqui o 225 e 315? Porque o ângulo da reta varia de 0 a 180 graus. Então, eu estou considerando apenas o 45 e o 135, tá? O último retângulo, esse aqui, amarelinho, para não ficar muito confuso, a mesma coisa. Então, é isso aqui, ó, é 60 graus, aqui também é 60, ali embaixo também é 60, e embaixo também é 60. E aí, 180, como 120 está antes, né, de 180, então 180 menos 60 dá 120, 180 mais 60 dá 240, 360 menos 60 dá 300, tá? É só você ver se está antes ou depois para somar ou subtrair. Muito bem, e aí está dentro desse retângulo de referência. A gente traça as retas até o eixo tangente. A gente vai ver que 120 e 300, a tangente está em menos raiz de 3, e a tangente de 240 e de 60 é mais raiz de 3, tá? De novo, por que tangente de 240 eu deixei em branco e tangente de 300 eu deixei em branco? Porque o ângulo, quando a gente está falando de coeficiente angular, de inclinação da reta, varia de 0 a 180, tá? Então, eu estou considerando aqui os 60 e os 120 apenas, e aqui os resultados. Como é que você vai saber esses resultados aqui? Isso aí tem que decorar? Tem. Para uma prova, tem que decorar isso. Como é que você decora isso? Tem a tabelinha dos ângulos notáveis, de seno, cosseno e tangente, tem musiquinha para você decorar, tá? Essa demonstração
de por que dá esses valores. Quem tem que fazer é o seu professor na aula de trigonometria, que não é o meu caso aqui, porque eu não estou dando aula de trigonometria, só estou revisando, tá? Para vocês saberem o valor. E se vocês não aprenderam até hoje, vocês vão ter que decorar nesse momento para poder conseguir fazer a equação reduzida da reta se ele der a inclinação da reta em um ponto. Tá legal? E aí, como é que é essa tabelinha, né? Do seno, do cosseno e da tangente. Esse colorido que eu coloquei aqui foi de propósito, tá? Porque eu vou cantar uma musiquinha de Natal, aproveitando aí que faltam poucos dias para o Natal, para você decorar como é que você monta essa tabela na hora da sua prova, tá certo? E aí vocês vão ver que cada númerozinho cada corzinha acompanha uma parte da música. Então, a regra é assim, você coloca seno, cosseno, tangente na vertical, 30, 45, 60. Se você fizer 30, 45, 60, 60 e seno, cosseno e tangente também, trocar, né, linha com coluna não tem problema, é só você também trocar linha com coluna na construção da sua tabela, tá? Você lembrar o conceito disso, e vai que vai, não tem problema nenhum, tá? Aí começa assim, 1, 2, 3, né? Você troca também linha com coluna na hora de construir. Mas a construção é essa, uma coluna ou linha, o seno, cosseno e tangente, e o outro os ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60, tá? Então, como é que a gente vai fazer a cantoria, né, disso aqui? É a seguinte, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, você põe a raiz no 3 e no 2, a tangente é diferente, veja que legal. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Vou mostrar para vocês aqui da musiquinha e vou cantar de novo, tá? Ó, 1, 2, 3, foi o que eu preenchi primeiro, ó. 1, 2, 3, de vermelho. 3, 2, 1, foi o que eu coloquei aqui de amarelo. 3, 2, 1. Fui preenchendo a tabelinha, tá vendo? Tudo sobre 2. E aí eu coloquei o sobre 2 aqui de verdinho, de acordo com a música. Você põe a raiz no 3 e no 2. Tá aqui de azulzinho, ó. Coloquei a raiz no 3 e no 2, tá vendo? Só no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja que legal. Aí vem, tem que saber os valores, né? Ou dividir, que eu vou ensinar também. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Muito bem. Vamos então cantar a musiquinha de novo, ó. Presta atenção. Ó. Na hora de construir a tabela, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja que legal. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Tá? E aí você vai ter a tangente de 30, a tangente de 45 e a tangente de 60. Não quer decorar a musiquinha? Que eu acho difícil porque a musiquinha é legal e é fácil de decorar. Esqueci de botar a última linha. Como é que você faz, né? Tem que lembrar que a tangente de qualquer ângulo também é uma relação trigonométrica, né? É seno sobre cosseno. E aí você vai fazer uma conta de divisão de fração. O seno de 30, por exemplo, é meio, para calcular a tangente de 30, né? O seno de 30 é meio e o seno e o cosseno de 30, perdão, é raiz de 3 sobre 2. E aí, como é que se calcula isso, né? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Assim, porque é uma divisão. Toda fração também é uma divisão. E aí eu vou aqui simplificar o 2 com 2, vai dar 1 sobre raiz de 3. Não pode deixar raiz de 3 no denominador. Deixa a moto passar aqui, senão vocês não vão escutar nada. Acho que foi. E aí vocês vão racionalizar. E aí vai ficar, então, raiz de 3 sobre 3. Dá para achar esses valores aqui de baixo sem decorar a musiquinha. Mas na hora da prova montar essa tabelinha com essa musiquinha fica muito mais rápido, tá? E principalmente quando você quer saber quais são os valores, né, da tangente especificamente, é bem tranquilinho, né? Porque ela já responde aqui, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Então, se decorar isso aqui, você vai evitar o tempo de fazer essa conta na hora da prova, tá legal? E aí, o que interessa pra gente, né? A tangente de 30, de 45 e de 60
e o dos ângulos suplementares, né? Por que ângulos suplementares? Porque se aqui esse valor é positivo, de 30 para chegar a 180, falta quanto? 150, tá? Que dá 180. Então, 30 mais 150 dá 180. Esse aqui vai ser raiz de 3 sobre 3, e o 150 vai ser menos raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. 45 mais quanto dá 180? Mais 135. Então, se a tangente de 45 é 1, a tangente de 135 é menos 1. Tangente de 60 é raiz de 3. Eu sei que 120 mais 60 dá 180 também. Então, se a tangente de 60 é raiz de 3, a tangente de 120 é menos a raiz de 3, tá? Então, se você sabe a tangente de 30, 45 e 60, automaticamente você também sabe a tangente de 150, 135 e 120. Ah, mas para que eu preciso saber disso? Lembra que eu defini o coeficiente angular ou declividade como um m igual a tangente do ângulo? Então, se eu tiver uma reta R aqui, uma reta S, e te der os ângulos, né? O ângulo formado pela reta R é 45. E o ângulo formado pela reta S é 135. Para eu saber esse coeficiente angular, que também é chamado de declividade, dessa reta, esse M, né, dessa reta, é só conhecer o valor da tangente do ângulo. Então, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 135 é menos 1. Então, eu sei que o coeficiente angular dessa reta M, da reta R, desculpa, M de R, né, é 1, e o coeficiente angular da reta S é menos 1. E aí eu consigo montar a equação reduzida da reta. Se ela depende do valor da tangente, você tem que saber, se for dado o ângulo, você tem que saber o valor da tangente do ângulo, tá? Dos ângulos notáveis. 45, 30, 45, 60, 100 e... me perdi. 135, 150 e 120, né? Falei fora de ordem, mas são esses. Beleza. Agora, é claro que fica muito limitado, né? Porque para ser pedido, para você montar uma equação reduzida da reta usando um ângulo e um ponto, ou ele vai te dar os ângulos notáveis, que são apenas 6, né? Que podem ser usados, ou ele vai te dar assim, se o ângulo for 35, que não é um ângulo notável, ele vai te falar, use tangente de 35 igual aproximadamente tanto, e aí vai te dar um valor, provavelmente um valor decimal, tá? Então, é a única forma que ele tem de você calcular o coeficiente angular de uma reta através de um ângulo, se cair em um ângulo notável, ou se for informado no problema qual é a tangente desse ângulo. E todos os outros casos e todas as outras inclinações que não são ângulos notáveis, como é que a gente faz isso? Tem como a gente achar tangente? Tem, tanto geometricamente quanto algebricamente, que é essa formulazinha aí do coeficiente angular através de 2 pontos, que aí eu vou demonstrar como é que a gente chega nessa fórmula usando o conceito de tangente em trigonometria do triângulo retângulo também, tá? Mas você vai precisar decorar essa formulazinha aí, que é moleza de decorar, vou mostrar para vocês. Bem, se eu tiver 2 pontos quaisquer A e B, e aí aqui já está nesse gráfico, né? Eu tenho essa reta R que passa por esses 2 pontos, A e B. Esse mesmo alfa que está aqui, que é a inclinação da reta, ele é exatamente esse alfa aqui também, porque eu tracei aqui essa paralela ao eixo X. Então, esses ângulos têm que ser idênticos, tá? Então, o ângulo desse triângulo ABC é o mesmo ângulo da inclinação da reta. Se eu quiser calcular a tangente desse ângulo nesse triângulo ABC, ele é a mesma tangente, então, que vai dar esse coeficiente angular, beleza? E aí, o que eu tenho, né? Esse é o caso em que os ângulos, o ângulo varia entre 0 e 90. Nesse triângulo ABC, eu tenho que o lado BC é o meu cateto oposto.
e o meu lado AC é o meu cateto adjacente. E aí eu sei que tangente de alfa seria cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? É lá a minha relação trigonométrica de tangente. Ou seja, eu tenho que a minha tangente desse ângulo alfa é o lado BC sobre o lado AC, certo? O lado BC sobre o lado AC. Só que quem é o lado BC? Que cálculo que a gente faz para descobrir qual é o tamanho do lado BC? A gente já viu isso em distância entre dois pontos. É só eu pegar o y de B menos o y de A. Lembra, se aqui fosse um valorzinho, tipo 5 e 3. Como é que eu sei a distância entre 5 e 3 do passinho? E aqui tem 4, né, por exemplo. Quantos passos eu dei? 1, 2. Como é que a gente chega nesse 2? Fazendo a subtração de 5 por 3. Então, a gente pega os valores do y e diminui, certo? E a mesma coisa para saber o tamanho do lado AC. O tamanho do lado AC vai ser o resultado da subtração de x de B por x de A. Ah, mas e se der negativo algum valor? Você está falando de tamanho. A gente vai ver o que vai acontecer, tá? Ele acaba que o coeficiente angular ele é corrigido, e você não tem problema nenhum, inclusive o ângulo, né? Se for 135, a gente não viu que o coeficiente angular dava negativo? Não tem problema, dá o valor negativo, tá? A gente está vendo aqui o conceito específico de tangente. Então, eu tenho aqui que o meu coeficiente angular é M, que é a tangente, ele é calculado por y de B menos y de A e x de B menos x de A, que é aquele cálculo que a gente fazia também lá na distância entre dois pontos, tá? Só que aqui não está elevado ao quadrado. Só está o y de B menos o y de A e o x de B menos x de A. Se for o caso do ângulo C estar entre 90 e 180, a inclinação da reta é igual a essa daqui, né? E aí o meu alfa é esse ângulo aqui, grandão. Só que nesse triângulo ABC, esse aqui não é o alfa. Esse é quem? 180 menos alfa. Por isso que você tem que, para entender essa linguagem aqui, você tem que ter estudado ângulos. Que também isso aqui não é aula de ângulos, você tem que saber, tá? Às vezes, mas por que é 180 menos alfa? Procura uma aula de ângulos para você entender, senão vou perder muito tempo. Olha lá, como eu digo para vocês, que a matemática é uma disciplina encadeada, interdependente, tá? Os conceitos. E se vocês tiverem muitas lacunas de aprendizagem, vocês vão flutuar na aula, não é culpa minha, tá? Quando eu tiver futuramente tempo, eu vou gravar aula de todos os conteúdos, mas agora não dá, tá? Nesse ensino remoto, nessa loucura, dá para gravar especificamente as aulas que eu tenho que dar, tá? Não tem como me aprofundar em nada. Então, eu faço revisão da revisão. Então, 180 menos alfa seria esse ângulozinho aqui, tá? E a gente tem como calcular a tangente de 180 menos alfa. Por quê? Porque nesse triângulo aqui, ó, no triângulo ACB, e em relação a esse ângulo, esse aqui é o oposto, que está em frente, e esse aqui é o adjacente, que está ao lado. Eu não lembro como é que vê isso. Tem que estudar a trigonometria no triângulo retângulo para entender, tá? E aí a tangente desse ângulo de 180 menos alfa também vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí, quem é o cateto oposto menos o cateto adjacente? Y de A menos Y de B. E o lado BC, que é o adjacente, tá? Que vai ser aqui, como eu falei, né? AC, que é o oposto, e BC, que é o adjacente, que eu já coloquei aqui. Então, o AC, que é o cateto oposto, é Y menos B, Y de A menos Y de B, e o cateto adjacente vai ser X de A menos X de B, tá? Então, coloquei isso aqui. Só que o que a gente sabe, né, da trigonometria? Que a tangente de 180 menos alfa é igual a menos a tangente de alfa, tá? Quando a gente faz estudo da trigonometria, a gente vê isso. E a gente viu isso lá no círculo trigonométrico, né? A tangente de 30
ela vai ser, não, a tangente de, por exemplo, de 180 menos 30, que é 150, ela é igual a menos a tangente de 30. Por isso que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, e a tangente de 150 é menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Intuitivamente a gente fez isso. Então, se a tangente de 45 é 1, a tangente de 180 menos 45, que é 125, 135, vai ser menos 1. Se a tangente de 60 é raiz de 3, a tangente de 120, que é 180 menos 60, é menos raiz de 3. Filho, por favor, filho. Oh, te amo. Já vou, filho, tá bom? Mamãe já tá acabando. Daqui a pouco. E vamos lá. Então, sempre a tangente do suplementar, né, daquele ângulo, vai ser o valor negativo dele. E aí, se eu multiplicar tudo isso aqui por menos 1, né? Essa formulazinha aqui por menos 1, eu fico com y de b menos y de a, x de b menos x de a, que é exatamente a mesma fórmula para o ângulo agudo. Então, tanto faz se ele vai ser um ângulo agudo ou obtuso, a fórmula do coeficiente angular é a mesma, tá? Que vem da tangente. Então, se você fizer y de b menos y de a, x de b menos x de a, você acha o coeficiente angular, tá? Montando a razão entre esses valores. E aí vamos então para exemplo de numéricos, para vocês entenderem, como eu falei, mas e se eu às vezes inverter alguma coisa, para vocês não ficarem muito preocupados, porque é bem tranquilo, tá? Então vamos calcular o coeficiente angular da reta. Aí tem aqui o ponto A e o ponto B. Como é que eu faço isso, né? Tudo colorido para vocês não se confundirem, tá? De novo, y com y, x com x, igual em distância entre dois pontos. Então, aqui, ó, eu tenho y de B, 2, menos o y de A, 4. Então, vou escrever 2 menos 4. O x de B, 3, menos o x de A, menos 5. Então, esse menos aqui é da fórmula, o menos 5 é do número. Aqui, 2 menos 4 dá menos 2. Aqui, menos com menos dá mais. 3 mais 5 dá 8. E eu posso aqui simplificar, então, por 2, que vai dar 1, aqui vai dar 4, e jogo esse menos para frente, né? Porque menos com mais dá menos. Então, eu posso colocar o menos na frente ali, como se fosse da fração, né? E não dessa divisão que a gente criou. Muito bem. Então, são expressões equivalentes, né? Menos 1/4, então, é o valor de M, e não depende de ângulo, tá vendo? Menos 1/4. Que ângulo é? É o arco tangente de menos 1/4. A única coisa que a gente consegue entender é que esse ângulo aqui, essa reta tem essa inclinação, né? Tendendo para a esquerda, porque o valor aqui que deu foi negativo, certo? Então, a gente sabe que é uma reta com inclinação para a esquerda e não para a direita. É a única informação que a gente tem, mas a gente não sabe precisar qual é o ângulo que é formado, né? Já que a gente só tem os valores, porque não deu aqueles valores que a gente conhece, que é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, tá? Ou seus valores negativos. E se você inverter? E se você não fizer de B para A, você fizer de A para B? Só um minutinho, gente. Filha, a mamãe vai acabar brigando com você, igual da outra vez. Daqui a pouco? Não, agora. Fecha a porta, por favor. Você tá acabando? Tô acabando. Daqui a pouco? Por favor, Muriel. Hoje tá difícil. Mas vamos lá. Uma observação, né? E se você resolver ir de A para B? Porque aqui eu fui de B para A, né? Aí você já sabe que é y menos y, x menos x. E aí lá na distância entre dois pontos, eu falava assim, se você fizer A menos B ou B menos A, vai dar no mesmo. Aqui também vai acontecer a mesma coisa? Vai, tá? E se você fizer y de A menos y de B e x de A menos x de B? Só que aí você tem que manter a ordem. Se você começou no ponto A, termina no ponto B. Se você começou do ponto B, termina no ponto A, tá? Se você fizer o inverso, não tem problema, ó. O y de A é 4, o y de B é 2, aí vai ficar 4 menos 2 aqui. E aqui o x de A é menos 5, o x de B é 3, vai ficar menos 5 menos 3, igual tá aqui. Lembrando que esse menos aqui é da fórmula. 4 menos 2 dá 2,
menos 5 menos 3 dá menos 8. E aí, de novo, ó, aqui eu posso simplificar por 2 e vai dar 1/4. E aqui mais com menos também dá menos. Eu vou chegar exatamente do mesmo coeficiente angular. Eu começando do ponto A para o B, ou eu começando do ponto B para o A. Então, vocês podem ficar à vontade, por isso que eu falei que é fácil de decorar, que é y menos y dividido por x menos x. E aí você define a ordem lá que você preferir, tá? Se vai ser y de B para A, de A para B, é com você, tá? E aí, se outra forma dele pedir para calcular o coeficiente angular é pedir o sinônimo dele. Qual é a declividade da reta? O que é a declividade da reta? É o m, tá? Então, já deixei colorido de propósito aqui, ó, y de B menos y de A, 9 menos 3, x de B menos x de A, 4 menos 2. 9 menos 3 dá 6, 4 menos 2 dá 2, 4 dividido por 2 dá 3. Também não é nenhuma tangente daqueles ângulos notáveis, mas é o coeficiente angular da reta, m igual a 3, ok? Então, a álgebra nos permite, né, algebricamente, a gente consegue calcular também facilmente o valor do coeficiente angular de uma reta, tá? Através dessa fórmula que a gente montou com os conceitos de tangente. O M igual a Y de B, mesma coisa, né? Y de B menos Y de A. Eu considerei todos de B para A, tá? Para ficar uma coisa única, mas vocês poderiam trocar. Então, aqui, ó, 5 menos 0, menos 1, menos 3, tá? 5 menos 0 é 5, menos 1, menos 3, menos 4. De novo aqui, mais com menos, dá menos. Não tem que simplificar, fica menos 5/4. Ok? Se eu tiver os pontos do gráfico, sem problema. Quem é esse ponto aqui, que eu vou chamar de A? Esse ponto aqui não tem valor para x, só tem valor para y, então ele é 0 para x, menos 2 para y, tá? E esse ponto aqui que eu vou chamar de B, o B vai ser 3 para x, 1 para y. Tem que ler os pontos. O resto é tudo igual, se joga. Então, vou ficar lá com y de B menos y de A. 1 menos o menos 2, certo? Que esse menos é da forma, o menos 2 é do número. E aqui, 3 menos 0, x menos x, tá? Aqui, menos com menos dá mais, 1 mais 2 dá 3, e 3 menos 0 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ah, eu não entendo nada de seno, cosseno e tangente. Mas decore, então, essa fórmula e você não tem por que não calcular. Se você decorar aquela musiquinha e decorar essa fórmula, você está salvo e consegue calcular o coeficiente angular dessa reta R, tá? Como é que outra forma de você ver isso, né? Eu ver esse 3 e esse 3. Olha aqui, ó, de 0 a 3, mede 3, que é o valor de x menos x, e aqui de 1 a 2 eu também andei 3, tá? Que é o valor da distância de y para o y, né? No plano cartesiano. Então, daria 3 dividido por 3. E aí, nem vou falar de cateto oposto sobre cateto adjacente, não, para não assustar. Outra forma que ele tem de pedir, declividade da reta. Declividade é a mesma coisa que coeficiente angular, tá? E aí, o que eu faço? Eu leio os pontos. Vou chamar esse ponto aqui que está na origem de A, que é o ponto 0, 0. E esse ponto aqui, então, é o ponto B. Aí, x primeiro, y depois. É o ponto 1, 2. E aí, como é que a gente faz a conta? Y menos y, 2 menos 0, x menos x, 1 menos 0. Tá? Coloquei aqui, ó, 2 menos 0, 1 menos 0. 2 menos 0 é 2, 1 menos 0 é 1, 2 dividido por 1 dá 2. E aí, calculei o coeficiente angular da reta. Ah, mas eu enxergo isso facilmente. Sim, aqui dá 1, aqui dá 2. Até se você souber aqui, né, colocando alfa, eu quero fazer pela tangente. Dá? Dá. Se você tiver o gráfico, dá. Então, aqui é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente. Qual é o valor da tangente do ângulo alfa? É cateto oposto sobre adjacente. Então, daria 2 dividido por 1, que dá 2. Tá? Se você tiver o gráfico, eu acho que sem gráfico não vale a pena, mas com gráfico, show, monta lá. Se você sabe tudo de trigonometria, você vai tirar também rapidinho a tangente do ângulo, mesmo ele não sendo um ângulo notável, tá? Não precisa ser um ângulo notável para a gente calcular a tangente, tá? Como não precisava antes. A gente conseguia calcular a tangente no triângulo retângulo
pelo ângulo usando as relações trigonométricas, tá? De seno, cosseno e tangente, cateto oposto sobre adjacente, cateto oposto sobre hipotenusa, todas aquelas relações são válidas para quaisquer ângulos, não só os notáveis. E aí o 5, né? Vamos calcular o coeficiente angular da reta que passa por A e B. De novo, né? E número 6, calcular a declividade, que é só um nome diferente, que passa por A e B. Bem, de novo, aqui a gente tem, né? Y menos Y, 5 menos 2 e menos 1 menos 1. Menos o menos 1, né? Porque esse é o menos da fórmula. Só que aqui menos 1 mais 1 dá 0, certo? Aí eu fico com 3 dividido por 0. Não existe divisão por 0. Esse símbolo aqui significa não existe. E o que significa isso? Eu coloquei esses pontos no gráfico, tá? O menos 1, 2 está aqui, é o ponto A. E o menos 1, 5 está aqui, é o ponto B. Se você traçar uma reta R aqui passando por esses dois pontos, dá uma reta na vertical. Lembra que a gente falou que a tangente não existe? Então, não precisa ficar preocupado. Se for uma reta na vertical, mesmo algebricamente, você vai achar que essa tangente não existe. Por quê? Porque 3 dividido por 0 não existe. Então, tanto a parte geométrica, né, da geometria analítica, quanto a parte algébrica, tem que estar coincidindo os resultados. Se não existe para um, também não existe para outro. E você não precisa ficar decorando quando não existe, tá? Quando você fizer a conta, já vai sair, tá? Claro que você tem que saber que tangente de 90 não existe, mas eu estou falando só esse caso, né? Que você precisa decorar e quando tiver na álgebra, isso vai aparecer se for 90 graus que ele estiver formando com eixo X, não se preocupe. Calculando a declividade desses dois pontos, né, A e B. Esses aqui são os casos especiais, tá? Ó, menos 2 menos o menos 2 e menos 2 menos 1, tá? Lembrando que esse menos aqui é o da forma. De novo, ó, menos com menos dá mais. Menos 2 mais 2 dá 0. Ah, mas 0 dividido por qualquer coisa é 0. Sim, esse daqui existe e é 0. Quando é que isso vai acontecer? Desenhe esses pontos aqui no plano cartesiano. Esse é o ponto menos 2, menos 2, e esse é o ponto 1, menos 2, que são os pontos A e B. A reta está, essa reta aqui que eu vou chamar de R também, ela está como? Na horizontal paralela ao eixo X. E o ângulo que ela forma, então, é 0. Por isso que a tangente também é 0. Então, assim, você não precisa ficar focado no plano cartesiano para entender a parte algébrica. Você tem que decorar, sim, que a tangente de 0 é 0, a tangente de 90 não existe, mas se algebricamente aparecer alguns pontos em que isso vai acontecer naturalmente, tá? Porque divisão por 0 não existe, 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Então, você não precisa ficar preocupado com esse tipo de situação e quando a gente estiver estudando a equação reduzida da reta, vocês vão ver o que ocasiona esses dois casos, tá? Na equação reduzida da reta, a gente pode fazer um paralelo com a equação geral. E aí, fim, tem esses dois exercícios, que é para você calcular o coeficiente angular das retas, passando por esses pontos algebricamente, a outra dando um gráfico, que é para você ler os pontos do gráfico, tá? E por que eu não botei exercício para calcular a tangente de determinados ângulos? Porque não existe, né, outros ângulos notáveis além daqueles. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 150 é menos raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1, a tangente de 135 é menos 1, a tangente de 60 é raiz de 3, a tangente de 120 é menos raiz de 3. Então, se eu botasse um exercício sobre isso, era justamente para vocês me responderem o que vocês já deveriam saber das aulas de trigonometria no círculo trigonométrico, tá? Então, a gente usa, sim, a equação da reta, a tangente do ângulo, se o ângulo for dado, mas não existe nenhum exercício específico para você calcular o coeficiente angular da reta, já que os ângulos já são conhecidos e aquela tabelinha já é conhecida. Tá legal? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Uau, que você... Eu gostei que você trabalhou muito.